Olá, estamos aqui com mais uma entrevista da TV NetSul e hoje eu tenho de convidado o Dr. Alagoas. Dr. Alagoas, ele que é mestre em ciência política, especialista em direito eleitoral, direito público e direito processual. Também ex-procurador nacional da UVB e da Abracan. Nós vamos conversar principalmente sobre um assunto que tem circulado bastante no momento, que são as contas, o julgamento das contas das prefeituras pelo TCM. Doutora Lá, um prazer estar aqui contigo. O prazer é nosso poder estar aqui, nessa nova mídia. É interessante, é importante a gente poder também estar explorando novos canais para que a notícia chegue onde tem que chegar. Com certeza. Doutor, eu gostaria a princípio que o senhor explicasse como é que funciona o julgamento das contas e como a prefeitura tem que estar para poder passar ilesa, né? Não ser rejeitada. Essa aí é a pergunta de $1 milhão, que é complicada, é difícil. Mas vamos tentar. Primeiro é aquela história, né? Quem julga conta. Sim. É Câmara de Vereador ou é Tribunal de Contas? Sim. Não é Tribunal de Contas. Apesar desse nome, tribunal, o órgão judicante, aquele que julga, é a Câmara de Vereadores. Tribunal de Contas, pelo que está na Constituição Federal, é apenas um órgão auxiliar das câmaras de vereadores. Ela ajuda os vereadores, que são julgadores de fato, a terem um norte para saber se aquele processo licitatório está correto, se houve gasto de pessoal elevado, se os índices constitucionais que você tem de gasto em educação, saúde, segurança foram obedecidos. Tudo isso aí, quem vai dizer se houve ou não houve é o Tribunal de Contas. Mas o Tribunal de Contas, ele não rejeita a conta. Ele emite um parecer prévio, e esse parecer prévio aqui é levado junto com as contas, que é o que é as contas também. Sim. Tudo que houver de contabilidade, do que você comprou, o que você gastou, você tem que contabilizar. Sim. Tudo isso aí faz o arcabouço das contas de um município ou de uma Câmara de Vereadores. No caso das prefeituras, dos municípios, como eu disse, quem julga depois da emissão do parecer prévio, é a Câmara de Vereadores. O TCM emitiu esse parecer prévio ao analisar as contas, remete essas contas todas para a Câmara de Vereadores junto com o seu parecer. A Câmara de Vereadores recepciona essas contas e abre vistas para que qualquer da população possa, durante um prazo aí, normalmente são 60 dias, para que eles possam ir lá e analisar aquelas contas. Você, eu, qualquer um aqui dos internautas pode chegar e ir à Câmara de Vereadores. Por quê? Porque é baixado um edital público de disponibilidade dessas contas, para que você também possa analisar essas contas. Você analisou aquelas contas ali e aquilo que você, cidadão, observou, você pode encaminhar para o seu vereador. Por quê? Porque ele vai se utilizar desses apontamentos feitos por você e mais do parecer prévio do TCM para que ele forme um juízo de valor para saber se vota a favor ou contra aquelas contas, se ele vai rejeitar as contas ou se ele vai aprovar. A ressalva que a gente faz é o quê? O parecer do TCM, se ele vier pela rejeição das contas, ele só deixa de prevalecer, ele só deixa de valer se, no seu julgamento nas câmaras de vereadores, os vereadores, por 2/3, em parecer fundamentado, venham a rejeitar aquele parecer do TCM. Como você vê, as contas, quando vêm rejeitadas, é complicado você poder fazer essa reversão. Mas aquela história, é possível a reversão? É. É possível os vereadores desconsiderarem o parecer do TCM? É. Desde que eles motivem aquilo ali, quer dizer, eles vão dizer por que eu estou rejeitando por esse ponto. E também aquela história, o julgamento da Câmara, diferente do julgamento do TCM, que é um julgamento técnico, ele é um julgamento técnico também, mas é um julgamento político. Já aconteceu casos, Carol, por exemplo, de você chegar e ter uma conta que foi rejeitada por índice de pessoal. O que é que acontece? Principalmente quando nós vivemos aqui em cidades do Nordeste, onde a variação de valores recebidos é muito grande. Nós tivemos aí o Covid, e com o Covid houve uma baixa no envio de recursos para o município. Então vamos lá dizer, aqui um exemplo, que você tinha lá, você recebia 100 mil todo mês. Não é bem mais, que o município recebe, mas você recebia 100 mil. Desses 100 mil, você só pode gastar 54% desse valor recebido com pessoal. Então, você já gastava 540, ou 54 mil, de 100 mil, 54 mil, que é os 54%.
Aí você recebia aqueles 100 mil. Mas por um acaso qualquer, caiu aquele recebimento. Em vez dos 100 mil, que dava os 54%, 54 Sim. mil, você caiu para 90 e continuou tendo o mesmo custo de pessoal, porque a máquina permanece aquela ali. Quais são as opções que a lei determina que o prefeito faça? Demita pessoal. Para a gente que está lá num gabinete envidraçado, Sim, com sim. ar-condicionado, é muito legal, é porreta. Mas imagine num município, principalmente num município pequeno, onde o maior empregador é a prefeitura, você ser obrigado a ter que demitir pais de família para poder manter o seu índice de pessoal dentro daquilo que a lei de responsabilidade fiscal exige, que são 54%. Sua arrecadação está lá, baixou para 90, era 100. E aí, Sim. quem define, justamente observando esses critérios, que não são apenas critérios técnicos, mesmo com o parecer do TCM indo pela rejeição, pode a Câmara de Vereadores e os vereadores entendendo que o prefeito, poxa, as contas dele estão perfeitas, eu não Sim. vou rejeitar elas apenas pela questão de índice de pessoal, que não foi por uma coisa que ele deu causa, ele tinha lá, estava dentro do limite prudencial, Sim, sim. mas aí houve uma queda abrupta de arrecadação, e aí por conta disso ele vai ter que demitir pais de família e num município pequeno vão sobreviver de que forma? Vão bater a porta do poder público para pedir uma ajuda, uma cesta básica, isso e aquilo outro, o que pode até encarecer mais ainda o custo que ele Isso. teria com relação àquilo. Então, os julgadores, de fato, que são os vereadores, que estão vendo a coisa que está ali acontecendo, diferente do técnico do TCM que está numa sala envidraçada com ar-condicionado, diz, epa, se foi esse apenas o motivo, eu não vou rejeitar as contas dele. Eu vou aprovar as contas dele, porque ele mostrou que é um bom gestor e que tem espírito humano, porque não demitiu as pessoas. Claro que isso aqui é um exemplo bem raso que eu estou dando, Sim. mas para que o internauta possa entender como é que funciona mais ou menos a questão do porquê não ser o Tribunal de Contas o órgão judicante, o órgão que julga, mas sim a Câmara de Vereadores, porque ele vai usar o critério técnico e o critério político para poder chegar a um entendimento ali para aquilo que seja melhor para a população. Aí vamos lá. E se o cidadão tiver as contas, né, teve parecer prévio pela rejeição e essa rejeição foi mantida pela Câmara de Vereadores, o que é que Sim. acontece com ele? Ele vai ficar inelegível ou não? Ele sofre alguma penalidade? Era justamente isso que eu gostaria de saber. Ele, a princípio, sim, mas não é absoluto. Houve uma alteração na lei de improbidade administrativa e que causou justamente reflexos na lei de inegibilidade, que é a lei eleitoral, em relação a essa questão aí que envolve a rejeição de contas. A Sim. rejeição de contas hoje, para tornar a pessoa inelegível, que vai ser justamente que ele cometa um ato de improbidade administrativa, ela tem que ter havido o dolo. O que é o dolo? A vontade de roubar, a vontade de malversar, a vontade de ter querido justamente atingir o erário público. Então tem que ter o dolo, tem que ter o enriquecimento ilícito comprovado. Em havendo isso, nessa rejeição de conta, e isso constando lá do decreto legislativo que rejeitar as contas, o cidadão está inelegível. Aí ele vai ter que bater a porta do judiciário para tentar um efeito suspensivo, que seria o quê? A anulação ou a suspensão daquela decisão da Câmara de Sim. Vereadores para que ele possa vir a ser candidato. Mas se as contas dele foi rejeitada, como nesse exemplo que a gente deu aí, apenas da questão de índice de pessoal, ele Sim. não vai estar inelegível. Por quê? Porque ele não cometeu, né, dolo, ele não malversou as verbas públicas, ele não roubou do erário público. Então, se não houve isso aí e foi apenas uma questão técnica menor, há jurisprudência já no sentido de que ele não ficaria inelegível. Tem suas contas rejeitadas, mas do ponto de vista de inegibilidade, ele estaria apto a disputar uma nova eleição. Isso inclusive aconteceu, nós demos até essa notícia aqui, em uma cidade próxima que foi Almadina, as contas da prefeitura de lá, prefeito Milton Cerqueira. E nesse caso, o prefeito, ele tem então a chance ainda de recorrer para não ficar inelegível, né? Tanto ainda do ponto de vista, vamos dizer, de lá, eu não acompanhei o caso, eu soube também, até pela Sim. imprensa, da questão da rejeição das contas. Lá são 9 vereadores. Dos 9 vereadores, 8 votaram, Apenas uma uma faltou. que faltou, que eu acho que se fosse também iria, porque lá a questão deixou de ser técnica e passou a Sim, ser política. Mas vamos lá. Naquele caso lá, eu não vi os autos. sim. Então, eu não posso chegar e dizer se houve
ato de improbidade, Sim. ato doloso de improbidade administrativa ou não. Se não houve, e isso não está comprovado, ou não houve lá colocação com relação a isso aí, não há que se falar em inegibilidade. Mas se houve com relação a isso aí, há. Só que lá tem um grande senão. O prefeito atual já é reeleito. Então ele não Isso. seria candidato agora. Essa inegibilidade aí que ele pode vir a reverter na frente, vamos lá, inegibilidade que eu estou falando em tese. Porque como eu lhe disse, eu não vi os autos lá do julgamento das contas, não sei se foi ofertado também o contraditório e a ampla Sim. defesa, que também é uma coisa que ele pode ir para a justiça para poder tentar reverter essa decisão também por conta disso, e se houve esse ato doloso de improbidade administrativa constando ali nas contas. Eu posso dar um exemplo de um outro município próximo aqui, em que a Câmara também rejeitou as contas, que é no município de Camaquã. Lá, o prefeito Osiel, né, o Osiel da ambulância, né, ele teve também as contas dele rejeitadas, só que lá não há nota de improbidade administrativa naquelas contas. Ali eu posso dizer porque eu vi os autos do processo. E ali ele não está inelegível, ele pode vir a ser candidato e já se coloca até como pré-candidato, por conta justamente das contas dele terem sido rejeitadas pelo TCM por questões técnicas e não pela questão de improbidade, né, como eu disse, ato doloso de improbidade, enriquecimento ilícito e outras coisas que a própria lei de improbidade, né, caracteriza como que causariam a inegibilidade do cidadão. Entendi. É uma coisa muito interessante nesse caso que você citou, com relação ao fato da população ter acesso também a essas contas, né? Justamente que não fica aquela situação de será que os vereadores aprovaram, né? Porque é do lado do prefeito e tudo mais. Então é algo assim realmente muito claro que qualquer pessoa ela pode ter acesso, não só os vereadores, né? Cidadão constatou ali algo que o vereador não constatou, ele pode procurar o vereador, ressaltar a situação e aí vai jogar. Quando passa nessa parte que constatou que tem algo ali que está errado. Aí o vereador, aí sim entra em contato com o Tribunal de Contas, é isso? Não, olhe bem, o vereador pode até se utilizar, o tribunal é um órgão permanente, a Sim. qualquer momento ele pode consultar, se ele tiver alguma dúvida, em qualquer ponto, além da própria assessoria que a Câmara de Vereadores tem, ele pode consultar o TCM. Mas vamos dizer, por um acaso, que o eleitor estava lá, olhou as contas, procurou o vereador e o vereador não deu importância, que Sim. também pode acontecer. E aí, o que é que eu faço? Eu estou ali com uma coisa que eu acho que é grave, Sim. vereador procurei, não deu ligança, Uhum. e quem julga as contas são eles. O que é que eu posso fazer? Posso procurar o Ministério Público, que está ali como custos legis, para poder fazer a verificação. Porque o Ministério Público também pode interferir ali. Inclusive, no Tribunal de Contas, lá em Salvador, os membros do Ministério Público têm cadeira no julgamento. Eles ali, o julgamento das contas, e já aconteceu casos onde houve parecer pela aprovação das contas, mas que foi lavrado pelo Ministério Público um termo de ocorrência contra o prefeito. O gestor teve o parecer pela aprovação, mas mesmo assim o Ministério Público entendeu que havia senões ali no processo e que teria que ele melhor se explicar. Então, nada é absoluto, mesmo você tendo um parecer favorável. Então, o eleitor pode ir ao Ministério Público, acionar ou representar o promotor público para que ele verifique, chame, né, a ordem, chame até a própria Câmara de Vereadores, o que é que está acontecendo, por que é que vocês não quiseram verificar isso aqui, olha aqui, para poder você ter o julgamento da forma mais transparente possível. Agora, pena, Carol, é que o eleitor não vai. Muitas vezes perde o interesse, não sei por quê. Reclama, as pessoas deveriam ter mais atenção a isso, né, lá que não é só reclamar. A população, ela tem acesso a tudo que acontece, está ali mastigado, como você mesmo falou, é publicado, né, em diário. Publicado em diário, é avisado, só que, primeiro, a população já não vai nas sessões das câmaras de vereadores. Isso. Você está vendo, boa parte das câmaras das sessões são à noite, justamente para poder fazer com que você que está trabalhando possa ir assistir. E hoje, com a internet aí, quase todas as câmaras transmitem também. Só que tanta transmissão, pouquíssima gente acompanha, como nas sessões de fato e de direito, quando você vai em câmaras grandes, como aqui em Itabuna, 3, 4 gato pingado assistindo a sessão da Câmara. Só vão quando tem cassação de prefeito, cassação de vereador, ou quando tem alguma coisa que tumultua grande. Aí você vê o pessoal ir. Fora isso, no dia a dia, não acompanha. E esses são os primeiros a criticar a atuação, às vezes, do vereador. Exato. Dizendo que o vereador não trabalha, não tá que não faz nada, não está fiscalizando. Quando eles estão fiscalizando. E a população parece que quando elege o vereador, dá um cheque em branco para ele, larga lá e dá, vá, daqui a 4 anos eu vou checar e vou ver se você estiver bem.
Se estiver bem, eu lhe reelejo. Se não, eu troco. Não é assim. Não é assim. A participação tem que ser conjunta de toda a sociedade e não se pode deixar o vereador solto. Você tem que ir lá e participar, para você não se culpar depois dizendo, olha, prefeito é ladrão, corrupto e está aí, foi eleito e reeleito de novo. As coisas acontecem justamente pela nossa omissão. Com certeza. E até também não acontecer casos, né, de tipo agredir o vereador, né, de modo verbal, o próprio prefeito sem entender o porquê daquelas contas, porque pode acontecer um caso como você mesmo citou, que não é enriquecimento do prefeito, que foi aquele caso pessoal, né? Exatamente. Aí às vezes a pessoa já julga ali, já pensa que aquilo ali, ali roubou e não sei o quê, e não foi isso, né? Infelizmente, eu do ser humano, a gente às vezes gosta de apontar sem mesmo se olhar e dizer, poxa, e eu estou contribuindo de que forma para que a coisa mude? Carol, o vereador, ele é o político mais próximo da população. Isso. E eu acho que até por isso é que ele é o mais atacado, né? Agora, o pessoal reclama, o vereador só faz assistencialismo. Não é esse o papel do vereador. Eu digo o contrário, é esse também o papel do vereador. Exato. Agora, não pode ficar adstrito apenas a isso. Sim. É também fiscalizar, é legislar, é julgar, é cobrar e é ajudar a população. Nós vivemos no Nordeste brasileiro, a região mais pobre do Brasil. E aí é muito bonito, seria muito bonito se a Secretaria de Ações Sociais dos municípios funcionassem da maneira como deveriam, que a Secretaria de Saúde, com os postos de saúde, funcionassem da maneira como deviam, mas não funcionam. E aí o vereador, que é o legítimo representante da população, o mais próximo, vai se omitir e não vai fazer, né, do tudo para poder ajudar aquela população? Não. O que é que acontece? Que às vezes a pessoa reclama e diz assim, você às vezes não sabe onde mora o prefeito. Deputado, Deus o livre e guarde, não vai saber mesmo. Agora o vereador, todo mundo sabe onde mora, bate na porta do cidadão lá, 4 da manhã, 5 da manhã, é o bujão que faltou, é a conta de água, vai cortar, isso, aquilo, outro. É um trabalho que o vereador, infelizmente, por vivermos no Brasil, que é um país ainda carente, e numa região carente de um país carente, vai acontecer isso. Agora, o vereador não pode ficar preso apenas a isso. Por isso que nós vamos entrar nessa segunda parte, que é a questão dos seminários, né? Que nós vamos estar realizando nessa próxima sexta-feira. É justamente isso que eu ia lhe perguntar sobre o evento, né? Eu queria que você contasse mais. A Escola Legislativa e de Governança Pública, a legislação municipal e os desafios de ser vereador. E vai ser vários desafios, a gente já está falando aqui alguns, né? Conta aí como é que vai funcionar esse evento. É o tipo de coisa, né? Eu mesmo não gostaria de ser vereador, não. Não é porque complicado, a vida viu? Não de tem paz. vereador não tem paz e o pessoal acha que é o mais rico da cidade porque ganha aquele dinheiro e acha que aquele dinheiro que ele recebe, que é um subsídio, que é para ele se manter, o dinheiro é dele, é do povo. Então o vereador tem uma obrigação e não é essa. Então, a União Baiana de Vereadores e Vereadoras vai estar realizando o seu primeiro grande evento. Essa entidade é uma entidade nova. É uma entidade que surgiu do anseio dos próprios vereadores de serem bem representados. Existia uma outra entidade aqui, né, que é a UVB Brasil, o VB Brasil Bahia, né, voltada aqui à União dos Vereadores do Brasil, subseção Bahia, que estava aí agindo apenas de forma cartorial. Não promovia um evento, um curso de qualificação, nada no interior. Apenas localizado de vez em quando em Salvador e alguma coisa em Serrinha, que era a cidade do presidente. Fora isso, nada de nada de nada. E por conta justamente de sentir-se desamparado nessas questões que a gente colocou aqui, que a gente bate papo aqui parece que é fácil, mas vereador fazer fiscalização e cumprir o seu papel sem respaldo, sem apoio, é muito difícil. E eles sabem disso. Então, surgiu-se a necessidade de ter essa nova entidade, uma entidade que já nasceu forte, com mais de 100 câmaras já afiliadas. A Bahia são 417 municípios. Hoje a entidade já tem 100 câmaras, né, mais de 100 câmaras até, já afiliadas. E resolveu interiorizar. A Assembleia de Fundação foi em Salvador? Foi, porque você quer focar a Bahia, você tem que ir para Salvador. Foi na Assembleia Legislativa, onde essa entidade tem sede, tem uma sede permanente para receber o vereador, porque quando sai do interior e vai para a capital, até essa dificuldade o vereador tem. O prefeito tem a UPB, que ele vai lá e aí ajuda ele, bota carro. A União dos Municípios. União dos Municípios.
o vereador não tem nada nem ninguém. Aí fica, às vezes, na aba do prefeito, sem Sim. conseguir resolver as coisas, e quando é vereador de oposição, pior ainda, que nem o prefeito tem para poder resolver. Então, sentindo isso, foi Sim. criada essa entidade, que tem sede na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, lá em Salvador, e que começou a interiorizar o seu trabalho. Você vê, a entidade é novinha, tem 1 mês que foi fundada. Olha. E já vai realizar o seu primeiro evento no interior. E por que se escolheu Itajuípe para ser realizado Isso. aqui no sul da Bahia? Justamente porque tudo se faz na região metropolitana de Salvador. Tudo é ali naquele entorno de Salvador. E aqui é bem distante. E o pessoal reclamava bastante. Tanto reclamava que nessa entidade, o vice-presidente institucional é o vereador Jefferson Moraes, que é da cidade de Ilhéus. Né? Você tem um diretor regional, pensando justamente nessa questão aí da interiorização. A entidade tem 27 diretores e vice-diretores regionais de cada região do estado. No caso daqui do Litoral Sul, que é onde Itabuna se encontra, o diretor é o presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna, o Erasmo Ávila. Isso. Né? E aqui você também tem o primeiro secretário da entidade, é o vereador Ivan Júnior, da cidade de Itajuípe, né, que vai capitanear esse evento aí. E ainda temos também, como presidente do Conselho Fiscal, o vereador Israel Cardoso, da cidade de Itabuna. Isso. Então, vocês estão vendo, o Sul está muito bem representado dentro dessa entidade. Tanto está que o primeiro evento vai ser em Itajuípe, onde vai ter justamente a Escola do Poder Legislativo, onde vai ser discutido todas essas questões que envolvem processo legislativo municipal, julgamento de contas, o papel do vereador, que é ser vereador, mostrando que não é apenas na questão do assistencialismo, que a gente sabe que é importante, mas é bem maior essa função do vereador. Então, tudo isso vai ser feito lá em um evento gratuito. Olha aí. Não vai ser cobrado um tostão, porque muito se fala desses eventos que tem por aí afora, onde se cobram fortunas, as câmaras pagam, o vereador vai para viajar. Não, o que a entidade pensa em fazer é capacitar o vereador para que ele possa exercer o seu mandato. Porque aqueles que estão no primeiro mandato não sabem. Não sabe. Reeleição é pior do que eleição. Com certeza. Você é muito mais cobrado. Em Itabuna mesmo, já houve casos aqui de uma Câmara de 21 vereadores, apenas 2, apenas 1 ser reeleito. Então, vocês veem aí como a população, falando de Itabuna, é muito crítica com relação a isso. Você vê, na vizinha Ilhéus, a renovação é bem menor do que o que acontece em Itabuna. Normalmente, para vereador, sempre renova, né? Aliás, tem acontecido até com o prefeito, né? Itabuna não tem. Nunca reelegeu um prefeito, que é uma é coisa rara até. Todos os municípios aí já teve prefeitos reeleitos. Itabuna, o Augusto Castro passa pelo grande desafio. Então, por aí você já vê como o eleitor de Itabuna é crítico e analisa bastante. Cismado, né? Quando cisma com a coisa, pronto, não quer dar chance para a pessoa. Deixa de castigo, às vezes a pessoa até volta depois de um tempo, mas fica de castigo. Fica de castigo, fica 4 anos fora. Por isso que o prefeito tem que botar as barbinhas dele de molho aí, justamente por conta disso. Alá, para a gente finalizar, já que a gente falou até nessa situação de campanha, eu queria saber o seguinte, a gente sabe que quando vai ter campanha, né, o próximo ano, inclusive, é de campanha, vem aí as verbas, né, dos partidos para poder financiar as campanhas. Existe também uma fiscalização sobre isso, sobre o valor gasto na campanha? Sim. Tanto a Justiça Eleitoral faz a fiscalização, como o Tribunal de Contas da União também faz essa verificação. Você tem a verba de campanha, são 2 tipos de verba que um partido político recebe, né? Você tem o fundo eleitoral e o fundo partidário. O fundo partidário é um dinheiro que você recebe independente da questão da campanha. É um dinheiro para você gastar na manutenção da máquina. É a sede do partido, é os deslocamentos que você faz para poder interiorizar o partido e tal, conversar. E o fundo eleitoral, que é aquele propriamente dito que é utilizado para a campanha eleitoral. Desse fundo eleitoral aí, a mudança maior que teve é a questão da repartição da verba, que agora 30% obrigatoriamente tem que ser utilizada na candidatura de um sexo. Normalmente na candidatura da mulher, que a lei não fala que é 70% homem e 30% mulher. Diz que é 70% para um sexo e 30% para o outro sexo. O grande problema é que, infelizmente, as mulheres, né, vocês aí, não gostam tanto de política como deveriam gostar. Apesar de ser mais de 50% da população é mulher, você vê que foi obrigada a se criar uma cota que, via de
regra, é a cota para a mulher, Sim. né? Ou do gênero, né, feminino, que agora também tem essa questão do gênero. Ainda tem isso, Se verdade. o homem, Como né, se sente, né? se Como ele exato, se vê. como se vê. Então, entra na cota dos 30%. Sim. E aí você tem esses 30% de recurso obrigatoriamente sendo utilizado ali. Na eleição passada, tiveram várias candidatas laranja, o que ensejou aí vários vereadores e vereadoras perderam os seus mandatos justamente por conta disso. Sim. Em Itabuna mesmo, teve um processo que se encerrou na semana passada, Sim. envolvendo 3 vereadores daqui, que foi o Israel Cardoso, Sim. o Ricardo Xavier e o Alex da Oficina. Esses 3 aí estavam sendo questionados pelo PDT de que se utilizou candidaturas laranja Sim. ali, que foram mulheres que tiveram 0 voto. Só que a justiça entendeu que naquele caso envolvendo esses 3 vereadores, não houve burla à lei, não foi candidaturas laranjas. O que Sim. aconteceu? Né? Foram 3 candidatos que tiveram 0 voto. Uma faleceu durante o transcurso lá da eleição. Opa, não poderia ter voto Não. nenhum mesmo. Né? A gente tem que lembrar, Carol, essa foi a eleição atípica, foi aquela Sim. eleição do Covid, que todo mundo Sim. fez campanha restrita, a campanha... Aqui em Itabuna até houve mudanças de colégio, muita gente não conseguiu votar. Por conta justamente Sim. disso aí, tinha lugar que não tinha acesso, a campanha, a eleição não foi em outubro, foi em novembro, Isso. que houve um alongamento por conta justamente das dificuldades que você teve. Então, isso ocasionou o quê? Dificuldade de você, como candidato, fazer campanha. Sim. Você teve essa candidata que morreu, teve outra candidata que tinha mais de 70 anos, desistiu da campanha, que ela disse, eu não vou botar minha vida em risco, né, ali. E outra candidata, coitada, deu um azar. Ela tinha sido candidata numa outra eleição utilizando um número. E nessa eleição ela achou que iriam botar o mesmo número e não se atentou para que o número dela havia mudado na convenção Meu partidária. Deus. Então ela trabalhou, fez santinho, pediu voto para um número inexistente. Como era inexistente um número, 0 voto para ela Sim. também. E tudo isso foi provado nos autos do processo. Ah. Então, nesse caso, que é diferente de um caso que houve em Jacobina. Sim. Em Jacobina, não. Em Jacobina caiu a chapa, caíram A os casa vereadores, caiu, a casa caiu. literalmente. Porque, e num caso desse de fraude, zeram os votos de Sim. todo mundo ali do partido. Não é apenas dela que fica zerada Todo e vai mundo ter se problema. prejudica, Todo né? mundo se prejudica. E houve uma alteração na legislação agora, porque quem se prejudicava é o vereador, que foi candidato, que entrou num partido, não sabia. Você não tem acesso à direção do partido, nem quem são os candidatos Sim. ou não. Você entra ali, tem a boa fé de que você está entrando numa instituição que vai lhe ajudar, pelo menos do ponto de vista jurídico e contábil, não vai entrar com dinheiro, entra com pouquinho. Quem for candidato pensando que com esse fundo eleitoral e fundo partidário vai ter dinheiro para tocar a campanha, desista. Eita, Você coça o seu bolso aí, faça a vaquinha eletrônica e outras coisas. Patrocínio. Isso, para poder ser candidato, porque senão você não vai. E aí o que é que acontece? Você de boa fé entra e você, sem saber que o partido colocou laranjas ali, é prejudicado e perde o mandato? Não é justo. Não. Tanto que a justiça já mudou e agora o dirigente partidário, num caso desse aí, que der causa ao Sim. partido, né, foi configurada essa questão dos laranja, ele vai ser punido. E ele vai ficar inelegível por 8 anos se comprovada essa questão da fraude. Então, a legislação já evoluiu também nesse sentido. Com Mas certeza. isso aí deixa para outro programa aí. É pra bater porque papo. é tanta coisa, né? Quando fala de direito eleitoral, é coisa, viu? Eu só queria que a gente ressaltasse agora para finalizar a data que vai acontecer a palestra. Você vai palestrar, vai ser palestrante, né, Ana? Somos um dos que pegaram a gente para poder tentar ajudar. Porque como o evento é gratuito, a gente está Sim. também se doando nessa Sim. questão aí. Então vai acontecer nessa próxima sexta-feira, dia 26, na cidade de Itajuípe, na Câmara de Vereadores, que é um Sim. prédio central, um auditório bom, aconchegante ali, é próximo ao fórum da cidade. Você for advogado, estudante, Sim. pré-candidato, for Importante. vereador de outra cidade, ou apenas um curioso, como eu e você, vá. É um evento gratuito. Para dizer que não é totalmente gratuito, você leva 2 quilos de alimento não perecível que vai ser doado a uma instituição Sim. de caridade lá de Itajuípe.
você vai passar uma manhã, vai ter coffee break, Olha aí. vai ter tudo bonitinho lá, são grandes palestrantes. Você vai ter o Joabes Ribeiro, que foi Sim. presidente nacional da União de Vereadores do Brasil, que vai estar falando sobre essa questão do papel do que é ser vereador. Você vai ter o doutor João Vivas, que é o diretor legislativo da Câmara de Vereadores de Itabuna, que vai estar lá palestrando. Sim. Vai ter a gente, vai ter uma palestrazinha também sobre marketing político, o que pode, o que não pode. Como vocês estão vendo, vai ser muito importante a participação de todos vocês nesse dia lá. Com certeza. A gente sabe que conhecimento nunca é demais. Eu mesmo vou fazer o possível, viu? Para poder ir prestigiar. Quero me ver lá. Precisa aprender mais aí sobre o direito eleitoral. E, doutor Alau, eu quero agradecer sua presença, realmente foi muito esclarecedor, ainda mais essa questão das contas, né, que já saiu muita repercussão sobre isso, ainda mais com o caso de rejeição, então foi muito bom, esclarecedor também para quem está assistindo, ficar por dentro aí do que acontece e até esse chamamento que você fez de fiscalizar, não só depender aí do vereador, a população ela também tem que chegar rente. Muito obrigada, viu? À disposição de vocês sempre.